Falta de oportunidade, apoio, trabalho ruim, mudar. O fato é que muitas pessoas estão sofrendo já há muito tempo e, com certeza, isso é algo realmente muito ruim. E eu compreendo você que está do outro lado, porque realmente não é fácil você se desgastar demais, estar cansado o tempo inteiro, muitas vezes se dedicando, fazendo o seu melhor, perdendo as energias e não vendo um resultado satisfatório. Estando aí sempre endividado, endividada, com a renda praticamente toda comprometida, não entendendo o porquê trabalha tanto e o salário não dá para nada, vendo algumas pessoas fazerem as coisas que você gostaria de fazer e com muito menos esforço. O fato é que os tempos mudaram e temos dificuldade em entender muitas vezes os conceitos básicos, porque a maior parte das pessoas não tiveram a oportunidade também de ter aí uma boa educação, de ter uma qualidade com relação ao conhecimento, de ter, na verdade, uma boa base para que tivesse hoje uma perspectiva maior de crescimento. E com isso tudo, eu digo para você que ainda acaba se somando a falta de oportunidade constante, a falta de apoio, o desejo de mudança sem saber aí exatamente para onde ir. Só se sabe que é necessário mudar porque os resultados não estão correspondendo já há muito tempo. Bom, se você é uma dessas pessoas que se encaixa aí dentro de alguma dessas situações ou de mais de uma, espero que esse conteúdo te auxilie e que você não se esqueça de se inscrever, deixar aí o seu comentário, porque é muito importante. E também compartilhe com aquelas pessoas que gostam e precisam desse tipo de conteúdo. Bom, então, a grande verdade é que já se sabe que o resultado não é satisfatório. Muitas vezes, você, falando de dinheiro, você depende exclusivamente do seu salário. E existe alguns problemas com relação a isso e eu quero passar isso para você, para que você possa refletir, para que você possa pensar, para que você consiga ir encontrando os caminhos de acordo com a sua condição, de acordo com a sua realidade. Então, o fato é que, primeiro, com relação ao trabalho, não tivemos, de alguma maneira, oportunidade a uma educação de qualidade. Isso fez com que não conseguimos alcançar aí ah, uma especialização mais aprofundada em alguma atividade profissional. Especialização essa que poderia ser técnica, pode ser uma graduação, pode ser qualquer, a qualquer nível, a qualquer estágio, né, de conhecimento. Mas, enfim, acabamos, talvez por necessidade, não tendo essa oportunidade, porque tinha que se trabalhar cedo e daí não tinha tempo para estudar. Ou os nossos pais não conseguiram transferir a real necessidade de buscar aí o conhecimento e daí então eles também não fizeram isso, o exemplo era esse dentro de casa, acabamos não aproveitando. Então existe mil possibilidades, né, que podem ter levado você a não ter tido aí uma educação, mas isso também não vem o caso. O fato é que você não recebeu a educação e com isso não tem uma qualificação e não tem
um lugar específico no mercado de trabalho, né? Você não consegue um lugar, vamos dizer assim, com um privilégio maior salarial, com um resultado mais significativo, mais expressivo para com relação ao resultado desse trabalho, você não consegue porque você não tem, de fato, aí, o conhecimento suficiente para isso. E daí, então, você acaba caindo num grupo de pessoas, porque você não tem esse conhecimento a mais, você acaba caindo no meio de um grupo de pessoas que são a maior parte do nosso país. Pessoas realmente que têm pouca informação, que acabam se sujeitando a qualquer tipo de trabalho para ganhar muitas vezes qualquer coisa para atender uma necessidade de vida qualquer. Para que elas consigam pelo menos sobreviver, tá? Então, pense aí comigo. Se você está no meio desse grupo de pessoas com os mesmos requisitos, com as mesmas configurações, pessoas que são parecidas nesse aspecto de não ter tanto conhecimento, pessoas que não têm uma graduação, pessoas que acabam não tendo uma atividade profissional específica, né? Não tendo, às vezes, formações complementares para essas profissões também, para essas atividades específicas. Porque se você era um profissional lá atrás e deixou de se especializar, você também acabou perdendo espaço no mercado de trabalho. Bom, mas o fato é que quando você tem pouco conhecimento, está no meio desse grupo maior de pessoas, pessoas com pouca informação, que estão dispostas a trabalhar em atividades que pagam pouco, você, na verdade, vai acabar tendo mais concorrência. Você vai estar no meio de uma concorrência maior, porque existem muitas pessoas que podem fazer o tipo de trabalho que você faz. Trabalho que muitas vezes exige a força física. E se muita gente pode fazer o tipo de trabalho que você faz, pode ter certeza que você vai ganhar pouco. Por quê? Se não estiver bom para você, vem outras 100 pessoas para poder aí ocupar a sua vaga de trabalho. Tá? Então, com isso, se vem uma indignação. Por quê? Muitas vezes você faz o seu melhor dentro desse contexto, mas não aparece uma oportunidade dentro da empresa. E provavelmente você vai ficar aí esperando essa oportunidade muito tempo. E quando ela vier também, ela não vai aí ser muito significativa. Pode ter certeza. Eu não quero desmotivar você, mas a grande verdade é que se você for bom na sua atividade onde você ganha pouco, as pessoas vão te manter. Elas não vão te tirar e te passar para uma outra atividade, aonde você ganhe mais, né? Porque depois talvez elas tenham dificuldade em encontrar alguém que faça o mesmo serviço pesado que você faz com a qualidade que você realmente tem. Ao mesmo tempo, você acaba ficando ali e nunca conseguindo sair muito desse trabalho. Então, a oportunidade na onde você trabalha, se você não faz o seu serviço, a oportunidade de você ser dispensado é grande e a oportunidade de você crescer é muito pequena. E muitas vezes o seu sonho também é tão grande que não vai ser dentro da empresa onde você trabalha que você vai conseguir realizar, porque se você parar para analisar, as pessoas não ganham aquilo que você precisaria para conquistar os seus sonhos. Muitas vezes comprar uma casa ao longo de 10 anos, um carro bom, né? Ter uma vida mais agradável, roupas boas, né? Poder comer aquilo que realmente você acredita que seja interessante para você, né? Viver uma vida realmente com mais dignidade, né? Não sobreviver, só depender realmente daquilo que é necessário para a sua existência. Ter opções, né? Quando você tem opções de escolher, você está vivendo. Quando você, na verdade, não tem, aí você está só sobrevivendo. Mas o fato é que você não terá oportunidades dentro da sua empresa, da empresa onde você trabalha, na maior parte das vezes, e você também não terá oportunidade fora da empresa, né? Na vida aí no geral você não tem oportunidades, né? Elas não aparecem, tá? Então isso acaba trazendo uma certa indignação, né? Você acaba realmente desanimando mais ainda, sabendo que você vai continuar onde você está por durante bastante tempo e você tenta achar aí uma alternativa, ao mesmo tempo acaba não enxergando. Bom,
Como se essa falta de oportunidade não bastasse, porque o governo acaba não auxiliando com relação, seja o governo qual for, tá? Eu não gosto muito de falar de política, mas assim, a política pública, de forma geral, não está preocupado realmente com você. Eles não estão preocupados com você. Você não tem programas reais de incentivo, fazendo programas efetivos, tá? Fazendo com que o cidadão saia lá do nível ao qual ele está, numa vida simples, humilde, pobre, e consiga ir para um nível, na verdade, muito maior. Não existe isso, na verdade. Falta conhecimento, falta oportunidade. Você não tem um programa de televisão, você não tem, na verdade, um canal numa televisão aberta que se interesse realmente por isso, por levar aí notícia eficaz, eficiente, né? Trazer realmente qualificação, trazer transformação. Você não tem isso. Por quê? Porque isso não é interessante. A capacitação, a formação das pessoas não está como prioridade na política pública, na administração pública, tá? Então, é duro isso, né? Acaba realmente doendo na alma, sentindo realmente aí no espírito essa indignação. Mas como se isso já não bastasse, você muitas vezes não tem apoio de ninguém, você não tem apoio de amigos, você não tem apoio da família, você não tem apoio em lugar nenhum, no trabalho, enfim, você se sente totalmente desamparado pela falta de oportunidade e pela falta de apoio, né? No sentido de que alguém venha realmente, segure na sua mão e diga para você, vamos que vai realmente dar certo. Então, muitas vezes acabamos nos sentindo assim, decepcionados com algumas pessoas, né? Que contaram com a gente a vida inteira e fizemos o nosso melhor para essas pessoas. E a única coisa, na verdade, que gostaríamos de ter num determinado momento era o apoio em algum aspecto para que realmente conseguimos ter um pouco mais de força, de energia, e esse apoio muitas vezes não aparece. Bom, mas o fato é que você deve começar aí a entender que, infelizmente, essas coisas não vão mudar. A notícia desagradável é essa, essas coisas não vão mudar, você não vai conseguir ter a oportunidade, elas não vão aparecer, e também você não vai de forma alguma conseguir apoio. E eu vou dizer para você o porquê. Primeiro, você precisa entender que você deve focar aí a sua energia para começar aí a fazer diferente, a construir oportunidades. Isso vai fazer toda a diferença. E para que você consiga construir as oportunidades, você precisa buscar conhecimento. E o fato é que buscar conhecimento no quê? Aí, com essa quantidade de informação que existe no mundo, fica muito difícil, né? De saber aí bem ao certo aonde se apegar para que você consiga, na verdade, encontrar a direção e construir uma oportunidade, né? Construir um caminho, um trajeto diferente. Mas o fato é que, para que você consiga alinhar aí o conhecimento que está faltando para você, construir a sua oportunidade ou as suas oportunidades, você precisa começar a entender o que realmente você quer da sua vida. Se você deseja, por exemplo, ao longo dos 10 próximos anos, conseguir uma casa de 1 milhão, quanto que você precisa ter por mês? Quanto que você precisa, na verdade, ganhar por dia? Quanto que você precisa ganhar por semana, por ano? Para que você consiga alcançar isso. E daí, então, quando você tem essa referência, isso é só um exemplo, pode ser um carro, pode ser o que for, e também você precisa começar a acreditar nisso, tá? Mesmo não tendo nada, você pode sim chegar aonde você deseja, desde que você tenha as coordenadas corretas. Então, o fato é que a partir do momento que você encontra isso, o que você realmente deseja, acaba ficando muito fácil de você ir mudando as coisas que estão à sua volta, buscando o conhecimento adequado e criando oportunidades a partir de coisas que já existem
que você só não conseguia enxergar porque você não tinha o conhecimento. Então, imagine você que uma das primeiras coisas que você precisa realmente é ter mais fontes de renda. Você não pode exclusivamente depender só do seu salário. Porque entenda você que quem tem um não tem nada. A partir do momento que você perde isso, isso pode acontecer porque não está sob o seu controle. A partir do momento que você perde o seu trabalho, você não tem outra fonte de renda. Então, se você tiver duas fontes de renda, dois lugares para tirar o seu dinheiro, você perde um e continua com um, e você constrói mais um. Isso, na verdade, é construir oportunidades, ao invés de ficar esperando. Porque talvez você fique esperando o resto da vida e essas oportunidades não vão aparecer. Agora, a partir do momento que você busca conhecimento e começa a construir, você não está mais ao acaso, você não depende mais da sorte, você depende da sua capacidade para construir as oportunidades. E você começa a fazer o melhor com aquilo que você tem. E você começa a ver resultado. Você pode, na verdade, mudar o trabalho a qual você realmente está atuando, conseguir um trabalho registrado para que você trabalhe menos tempo, mesmo ganhando menos, mas tendo mais tempo livre, você trabalha um menor tempo do que você trabalha agora. Você arruma um trabalho para trabalhar, por exemplo, meio período registrado. Você passa a ter uma garantia. No outro meio período, você vai fazer alguma outra coisa que te gere uma outra renda. Então você pode, o ideal é que você consiga vender alguma coisa. De porta em porta, na internet, aonde seja, você precisa começar a desenvolver habilidades de venda. Vender serviço ou produtos. Tá? Então, enxergue as possibilidades, o que você pode fazer aí na sua região, o que você pode fazer na internet, o que você pode fazer dentro da sua casa, na cozinha para vender, o que você pode criar, às vezes vender um espetinho, vender uma água no semáforo, fazer alguma coisa que vender um doce, um chiclete, uma bala, uma pastilha, um aromatizante no semáforo. Tá? São possibilidades. Você pode vender em comércio de porta aberta, você pode pedir licença, vender algum tipo de doce, algum tipo de sobremesa, enfim, são infinitas as possibilidades, tá? Você pode criar produtos dentro da sua casa de artesanato, com materiais que são baratos, você pode aproveitar restos de madeiras de construção, você pode aproveitar aí, na verdade, para criar produtos aí na sua casa através do gesso, através do cimento, que são muito baratos, matéria-prima barata, e você consegue criar bons produtos e vender esses produtos. Então existe uma infinidade de alternativas e é bom que você realmente se atente a isso. E depois que você se atentou a isso e começou a criar aí outra fonte de renda ou outras fontes de renda, né? Você já começa a entender melhor a situação e começa a perceber que você precisa buscar quanto mais conhecimento em fontes de renda, em como criar fontes de renda, em como começar a ganhar mais dinheiro. Esses são os conhecimentos que você precisa. A partir do momento que você está ganhando mais dinheiro, o que você precisa? Saber como investir esse dinheiro, como reinvestir esse dinheiro. E daí então, você começa, na verdade, a ganhar dinheiro, a investir de forma correta. Esses investimentos vão gerar mais resultado para você e você cada vez mais estará tendo mais dinheiro. Então perceba que tudo está com base no conhecimento. Muitas pessoas falam, mas eu não vou montar nada porque eu não tenho dinheiro. Não, você não vai montar nada porque você não tem o conhecimento. Feche os seus olhos e eu te entrego agora uma maleta cheia de dinheiro. O que você realmente vai fazer? Não que eu tenha, tá? Só imagine isso, eu não tenho essa maleta, né? E também não estou aqui dizendo para você que fiquei milionário, bilionário, não é isso. Eu só, na verdade, consegui mudar a minha vida e para melhor. E você também pode. E estou hoje num caminho muito melhor do que eu estava antes, onde eu não tinha perspectiva, não tinha esperança, eu não tinha mais ânimo, na verdade, para conduzir a vida que eu realmente vinha vivendo, né? Cansado, já exausto realmente. Então, assim, eu acredito muito que se eu conseguir mudar, você também consegue. E entendi também que a minha missão é exatamente essa. Fazer com que você, que está aí do outro lado, consiga enxergar essas possibilidades, né? Então, dentro desse contexto, você tem que realmente entender que, a partir do momento que você recebe essa mala de dinheiro, resolve o problema? Claro que não resolve, porque você não sabe o que fazer com o dinheiro. Você já parou para pensar quantas pessoas resolveram montar um negócio, fizeram economia, juntaram o dinheiro e foram montar aquele negócio que elas acreditavam que o negócio era realmente bom, e muitas vezes até era. E não deu certo, mas não deu certo porque não era o dinheiro, era o conhecimento.
O conhecimento faz com que você enxergue se o ponto é bom, se o ponto é ruim. O conhecimento faz com que você realmente saiba administrar o seu negócio, saiba administrar o seu dinheiro, saiba reconhecer quais os produtos são melhores, saiba reconhecer aí quais os produtos, na verdade, que você poderia começar a trabalhar, né? Então, isso tudo parte do conhecimento, porque quando você tem o conhecimento, a sua visão é ampliada. Sua visão é ampliada, você começa a enxergar, né, na verdade, as oportunidades. E quando isso começar a acontecer, você tem que entender que você precisa de mais conhecimento. Então, assim, esse é o preço que você precisa estar disposto ou disposta a pagar. E daí, então, de acordo com a sua capacitação, com o seu conhecimento, as oportunidades vão ser aproveitadas. E essas oportunidades, elas sempre existiram. Então, pare para pensar realmente que você pode e deve, na verdade, mudar a sua vida o quanto antes, através daquilo que é correto, fazendo aquilo que é certo. Muitas vezes mudanças pequenas aí no seu dia a dia vai fazer total diferença. Ganhar mais, gastar menos, já começa a gerar um ponto de equilíbrio. Buscar mais conhecimento já começa a te dar uma orientação daquilo que você realmente deveria começar a fazer. Se inscrever aqui no canal vai fazer com que você tenha melhores ideias, com que você realmente consiga ter inspiração para que você consiga mudar a sua vida. Então não perca essa oportunidade. Bom, e a partir do momento que você então entende isso, você começa a perceber que você tem autonomia. O que é ter autonomia? É não ter dependência, não depender de absolutamente nada e ninguém. E você tem que começar a fazer isso com a sua vida, ser o quanto mais forte, ter conhecimento suficiente para que você fortaleça todas as áreas da sua vida, mas foque naquilo que é necessário, naquilo que te traz desconforto. E muitas vezes o que traz desconforto, é claro, é o resultado, é o dinheiro, é o salário. Por quê? Porque com isso melhorando, você consegue melhorar todas as áreas. Agora, fortalecendo todas essas áreas depois, você consegue fazer o quê? Se tornar realmente uma pessoa menos dependente, ter mais força, ter mais energia e não contar mais com o apoio. Apoio esse que muitas vezes nem vai realmente aparecer. Então, comece realmente a pensar nessas coisas, comece a modificar a sua vida, a entender que você não precisa do apoio de ninguém, você precisa do seu apoio sempre. Você precisa fazer o seu melhor. Você precisa ser a sua melhor versão. Tá? E a partir do momento que você faz isso, pode ter certeza que os resultados vão mudar e sua vida vai se transformar em algo realmente maravilhoso. Espero do fundo do meu coração que você entenda que o trabalho não é, na verdade, um fator que está fazendo com que a sua vida seja ruim. Espero que você assuma a responsabilidade sobre a sua vida e entenda que, devido às circunstâncias, você acaba tendo que trabalhar em um lugar que não oferece boas condições, porque falta conhecimento para você. Então, tudo está, na verdade, girando em torno de conhecimento. E quando você, na verdade, busca o conhecimento e cria as oportunidades, a tendência é você ir deixando cada vez mais essa ideia de trabalhar para os outros e começar a trabalhar para você, porque você acaba entendendo que trabalhando para você, quanto mais você se esforçar com inteligência, com estratégia, não com força física. Quem trabalha muito com força física ganha pouco. Mas quem trabalha bastante com estratégia e com inteligência, acaba no final das contas tendo um resultado muito maior. E é isso que traz satisfação para as pessoas realmente conduzirem o negócio que elas têm, que elas acabam criando através dessas oportunidades que estão sendo geradas por elas mesmas, pelo conhecimento que elas acabam buscando. Então, não se tenha menor do que ninguém, porque você de forma alguma é, pelo contrário, você é uma pessoa que tem o mesmo potencial de qualquer uma outra. Você só não tem o preparo, você só não tem, na verdade, um método para conduzir a vida e ter os resultados que as outras pessoas estão tendo. Agora, entenda você que se você, na verdade, estivesse fazendo o que é necessário para conseguir uma fortuna, você não estaria ganhando pouco. Por quê? O que precisa ser feito depende de conhecimento. Se você começar aí, na verdade, a ver as referências dessas pessoas que estão tendo uma vida que você gostaria de ter, uma vida melhor, começar a ver aí alguns pontos significativos, começar a perceber os costumes, os hábitos, você vai ver que existe uma relação.
muito grande entre essas pessoas que têm uma vida próspera. Da mesma forma, existe uma relação de hábitos e costumes com relação às pessoas que têm menos. Mas isso é só uma questão realmente de mudança e eu tenho certeza, eu acredito em você. Se eu realmente conseguir mudar a minha vida para melhor, eu tenho certeza que qualquer pessoa vai realmente conseguir, levando em consideração que somos todos iguais e tudo que você precisa está dentro de você. É claro, o que eu estou fazendo aqui é cumprindo a minha missão, e a minha missão é dar uma empurradinha para que você realmente se encontre, encontre o seu caminho e consiga bons resultados. Eu tenho certeza que você realmente vai chegar lá. Fiquem com Deus, até os próximos vídeos. Um abraço, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu comentário e compartilhe com aquelas pessoas que gostam e precisam desse tipo de conteúdo. Até os próximos vídeos. Fui!